Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre densidade, tá? Um pouquinho sobre viscosidade, tá? São assuntos que a gente vai acabando esquecendo aí depois que a gente sai da escola primária, né? Então nós temos aqui um triângulo que em cima temos a massa, do lado esquerdo a densidade em quilogramas e o volume, tá? Então o que acontece? A densidade é a massa dividido pelo volume. Densidade é massa dividido pelo volume. Volume é a massa dividido pela densidade, tá? E a massa é a densidade vezes volume, tá? Então você tem as três equações que você pode trabalhar aqui para você fazer essa conta. Mas é muito importante também a gente focar no que é massa, né? Massa está relacionado ao peso, né? Ou seja, você tem uma massa de 1 kg, certo? Você tem uma massa de 1 kg e você tem uma massa de 10 quilos. Então uma massa maior que a outra, por exemplo, né? A densidade, ela varia de acordo com o volume. Quando você tiver a densidade e o volume, eles são relativos à estrutura molecular do material, tá? Então, o volume ocupado por uma determinada massa. Se o volume for pequeno, a massa está concentrada. Se o volume for grande, a massa está espalhada. Você tem uma densidade menor, né? Por exemplo, um exemplo bem, eu peguei aqui. Nós temos aqui o álcool, nós temos o azeite, a água, o jabon e mel, tá? Então, você sabe que cada um desses daqui tem uma densidade diferente, tá? Eu não anotei aqui, mas só para a gente lembrar. Por exemplo, o mel ele é mais viscoso, ele é mais pastoso, ele já tende a ser uma massa, um sólido, vamos dizer assim, ele já está tendendo para o sólido, tá? Então ele é mais pastoso, então ele é mais pesado, tá? Por exemplo, tá? O jabon é menos denso, né? É mais leve do que o mel. A água já é mais leve do que o mel e o jabon. O azeite já é mais leve do que esses três e o álcool é mais leve ainda, tá? Por exemplo, né? Então tem coisas que a gente pode pensar que tem densidade maior e ele não tem. Às vezes ele é menos denso, ou às vezes ele é mais denso, tá? Então depende do que. Por que isso acontece? Isso acontece por causa das moléculas, tá? Polares, tá? Porque as moléculas do próprio material, você sabe que cada material desse é feito por uma molécula diferente, que tem pesos diferentes, que tem ligações diferentes, tá? Em ligações químicas, que tem quantidade de elétrons diferentes, quantidade de prótons diferentes, que isso faz com que o tamanho diferente do átomo, o tamanho do átomo é maior ou é menor em relação ao outro. Então isso cria uma viscosidade, isso cria uma densidade, isso cria um volume. Eu tenho o clássico exemplo do algodão, 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, né? Então você sabe que 1 kg de chumbo, num quadradinho você coloca 1 kg de chumbo, mas 1 kg de algodão, 1 kg de algodão, você tem que arrumar, apesar de eles terem o mesmo peso, a sua densidade são diferentes, os seus volumes são diferentes. Por isso a massa do algodão se espalha por todos os cantos, por ter uma densidade menor do que uma densidade do chumbo. Tem um volume, o chumbo tem um volume menor do que o volume do algodão, que tem um volume grandão, tá? Então isso vem aqui da fórmula. Densidade é massa dividido pelo volume. Volume é massa sobre a densidade, né? Então você pode calcular que, por exemplo, a densidade do balãozinho de gás hélio e a densidade do ar, por exemplo, são coisas que nós estamos acostumados a saber que é assim que funciona, mas o ar é mais pesado do que o gás e o gás ele tende a subir. Então o gás tende a subir porque ele é mais leve, ele tem menos densidade. A estrutura molecular do gás hélio, do peso dos elétrons e da estrutura molecular, ele é mais leve do que o ar. Então o ar vai estar fazendo pressão para baixo e o gás hélio vai estar tentando escapar para cima.
densidades, estruturas, ligações entre os elementos que criam um peso maior ou menor, como por exemplo aqui nós estamos vendo o álcool que está acima do azeite e da água, porque a sua estrutura molecular ela é mais leve, ela tem uma densidade menor, o peso da estrutura dos elementos é mais leve, então ele tende a ficar em cima, né? Então tende a ter um volume mais espalhado, né? Um volume menos concentrado, né? O tamanho, entendeu? O volume, porque quanto mais concentrado for, mais pesado vai ser. Por exemplo, o mel, tá? Um exemplo, né? É um exemplo, tá? Não é todo o caso, porque ainda tá em jogo o tamanho do átomo. Você sabe que o átomo ele tem um monte de elétrons aqui em volta dele girando e no meio tem um núcleo, que tem um peso. Então, no núcleo tem prótons e nêutrons e em volta tem os elétrons, que são cargas negativas. Então, quanto mais elétrons tiver, mais pesado vai ficar, mais denso. Então, se ele tiver só um elétron na última camada, tá? Por exemplo, eu não sei quanto que é o hélio, mas provavelmente ele deve ter poucos elétrons na última camada, tá? Ele tem pouco elétron na última camada e o núcleo também é leve. Então o que acontece? Ele voa, ele sobe, tá? Não vou só falar exatamente agora que eu não sei. A água é H2O, você sabe, né? H2O. Então tem uma densidade também, tem um peso. H2O. Então isso vai criando uma densidade, vai criando volume, isso tem a ver com a natureza do elemento, da água, do mel, do azeite, tá? Então a natureza interna dele não deixa com que ele se misture, tá? Se você chacoalhar isso aqui, balançar isso aqui vai fazer o quê? Isso aqui vai se misturar, não é? Por um tempo, depois você vai começar a perceber que o mel vai lá pro fundo, tá? O jabon já vem vindo aqui para a primeira posição dele, o que estava lá em cima vai descer, não vai se juntar aqui, a água que estava em cima vai descer, a água que foi para baixo sobe, depois de algum tempo, não sei quanto tempo, vai estar tudo nessa ordem do mesmo jeito. Por quê? Por causa da estrutura interna deles, tá? Por causa da ligação, tá? Por causa que, por exemplo, no mel tem água, tá? Então tem, mas o que eu quero te explicar, o que eu quero te mostrar é que a composição de mel, jabon, água, azeite e álcool tem uma densidade diferente, assim como o ar e o hélio tem densidades diferentes, tem pesos diferentes. Se você amarrar uma bola no fundo de uma piscina, ela vai ficar lá amarrada, tá? Não vai subir. Mas quando você desamarrar ela, automaticamente ela sobe. Por quê? Porque a natureza dela é ficar em cima, porque ela tem ar dentro. O ar é mais leve do que a água, ele tende a subir. Quando o mergulhador, por exemplo, está lá dentro do mar lá, quando ele respira, você pode ver aquelas bolinhas subindo. Por quê? Porque é leve, então ele vai sair lá de dentro da água e vai subir. Para onde? Para misturar junto com o ar de novo, com o gás carbônico, né? Junto onde tiver a natureza dele, ele vai ficar na mesma classe, ele vai estar na mesma classe. A água tem uma densidade, tem volume, tem uma massa específica dela, tem uma conexão H2O, tá? Tem um peso específico, ela tem uma quantidade de elétrons, o núcleo do átomo tem um determinado peso, tá? Isso aqui é uma coisa complexa, porque isso aqui mas a gente pode perceber as coisas básicas, né? A gente já pode entender, correlacionar isso, né? Provavelmente fenômeno dos transportes, tá? Isso aqui funciona para sólido, para líquido e para gasoso. Em mecânica dos fluidos, tá? Geometria analítica, cálculo 1 e cálculo 2, para poder entender como que funciona isso aqui. Química, tá? Viscosidade, ou seja, se ele é mais viscoso ou menos viscoso, tá? Sabe o que é viscosidade? Tem gente que não sabe o que é viscosidade, né? Então a gente tem que entender as coisas desde o básico, tá? Tem gente que já quer ir fazendo conta, já quer... Mas é importante essa parte de analogia, de compreensão, de sistema, de organização natural, né? Para depois partir para as contas, né? Então a gente tem que saber que a densidade é a massa dividida por volume, tá? Então você tem aí a densidade em gramas por ml, né?
e a massa em quilogramas, né, em gramas, tá? Você vai entender. Então é importante a gente rever essa parte. É óbvio, tudo isso aqui é óbvio. É óbvio que o ar, o balãozinho de gás sobe. É óbvio que existe isso aqui, né? Mas essa obviedade a gente tem que revisar isso aqui, que nem todas as classes, por exemplo, eu sei de cabeça qual que é mais, por exemplo, entre o álcool e o mel, as coisas mais distantes dá pra gente saber de cabeça qual que o mel é mais viscoso do que o álcool. Então, mas, por exemplo, entre o álcool e o azeite está uma classificação muito próxima. Então precisa entender isso e pegar a estrutura elementar do álcool, ver qual que é a estrutura, quantos elétrons tem na última camada, ver quantos átomos tem, ver o azeite, por que o azeite é mais pesado do que o álcool, fazer uma comparação elementar e descobrir a densidade, massa dividido pelo volume, tá? Então, obviamente, o volume, né, do azeite ele é mais concentrado do que o volume da água, menos concentrado, tá? Então, assim, você pode ir entendendo as partes através do todo, não só entender a conta. Você tem que entender a conta, mas você tem que entender por que você está fazendo a conta, por que o álcool, o azeite, né, o Jabon e o mel, e por que eles têm pesos diferentes, por que ele tem viscosidade diferente, por que ele tem volumes diferentes,